Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, uma vez mais, dos estúdios do Ciesp Distrital Sul, para mais um episódio do podcast Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. Hoje com uma convidada muito especial, que é a Elaine Póvoas. Ai, muito prazer, que honra estar aqui com vocês três. E vamos conversar, né, sobre carreira, sobre negócios e compartilhar coisas interessantes aí das nossas vidas. Junto com Fernando Balan e com o Eduardo Najar. E para começar, vamos começar por um tema assim de contexto humano, né? Você está muito envolvida no mundo da literatura. Então me conta essa fase livros da sua vida. Essa fase começou em 2018, quando eu fui convidada para escrever o livro Mulheres do Marketing. É uma série chamada Série Mulheres, ela é coordenada pela editora Líder. E a Andréa Roma, que preside essa empresa e é proprietária, ela criou esse contexto para ter mulheres em todos os segmentos. E isso, obviamente, é uma forma de enaltecer e trazer luz à potência que existe também no sexo feminino em todos os segmentos. Na energia, no varejo, no entretenimento e etc. E aí, no livro Mulheres do Marketing, quando eu fui convidada em 2018, eu fiquei pensando, mas eu... né? Literatura brasileira, escrever um livro, me senti muito honrada com isso, e aí fui escrever, e fui uma das 39 mulheres que compuseram esse livro. E daí para frente aconteceram alguns outros convites. Hoje minha participação são em 11 obras, da qual eu já escrevi alguns e outros eu coordenei, prefaciei e etc. E sempre com a editora Líder. Então foi uma parceria de sucesso desde 2018. Por 5 anos também fui convidada para ser colunista do jornal da editora. Foram experiências diferentes e que me mostraram que as múltiplas facetas que a gente pode ter ao longo da vida. Porque nós não fazemos bem só uma coisa. A gente tem diversos talentos. E o grande desafio é quais são todos os talentos que você é capaz de demonstrar e viver nesta missão chamada vida. E aí eu descobri a literatura, a escrita e a comunicação, da qual sou apaixonada, em 2018. E aí não parei mais. Maravilha! Em que momento você percebeu que era hora de virar protagonista da carreira? Muito cedo. Aos 15 anos eu defini 10 objetivos para a minha vida. E, entre outros, assim, ter a minha casa própria para poder estar com a minha família, ter uma faculdade, viagem internacional, coisas assim que, com os 15 anos, eram muito grandes para mim. E um desses objetivos era eu ter, além da formação, que para mim o estudo sempre teve uma pegada muito forte, era ser uma executiva de sucesso. Não tinha um cargo, eu quero ser presidente de uma empresa, eu quero ser dono. Não, era uma executiva de sucesso. E aí eu fui construindo a minha carreira com esse objetivo. Então comecei a trabalhar com 16 anos e aí não parei nunca mais. Então já são mais de 35 anos de carreira. E eu me tornei a executiva que eu sempre quis ser. Então, ao longo dos anos, foram alguns prêmios, né, foram alguns reconhecimentos, e isso me demonstrou que não era só a minha opinião, porque eu sempre procurei fazer muito bem e melhor tudo aquilo da qual eu me propus a fazer. Eu sou péssima em algumas coisas. No que eu sou ruim, eu sou péssima. E no que eu sou boa, eu sou ótima. E você entender o que você faz muito bem e apostar nisso, apostar nos seus pontos fortes, é ótimo, porque a gente não vai ter tempo de viver tudo na vida, todas as experiências. Então, quando você se olha, se conhece, identifica coisas que você tem curiosidade de fazer. Por que você tem curiosidade de fazer alguma coisa? Muito provavelmente porque você tem alguma conexão com aquilo. Então, vai atrás, né? E eu fiz isso com a minha vida pessoal e profissional. Eu fui atrás. E nesse percurso, quais foram os grandes aprendizados?
que eu preciso ser protagonista da minha vida, que não se delega nem para a família, nem para líder. O que você quer viver e o que te faz feliz. Você precisa identificar na minha vida, meu propósito é ser feliz. Se eu tô aqui hoje, se eu aceitei esse convite, eu tô muito feliz. Eu vou sair daqui, eu vou para Prime Control, eu tô muito feliz de estar nessa empresa. Eu vou chegar na minha casa, eu tô muito feliz na casa que eu moro. As pessoas com quem eu convivo, os meus amigos, eu procuro ter isso como um mantra diário. Se eu estiver num lugar que não me faz bem, isso tá fora do meu propósito. E aí eu preciso rapidamente me adequar, tomar uma decisão e rever isso. Fernando. Então, bom, primeiro, muito obrigado pela sua participação, Elaine. É muito gratificante ter uma pessoa tão reconhecida e com tanto conteúdo, né, sobre carreira, network. Eu ia te fazer uma pergunta sobre carreira relacionada à estratégia ou adaptação. Você, falando um pouquinho da sua carreira, você mostra que ela tem muito a ver com estratégia, né? Então, hoje a gente vê muitas pessoas, muitos profissionais que assumem alguns cargos e vão deixando o barco levar e vão se adaptando, e talvez por comodidade ou conformismo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a estratégia, o propósito de pensar alguma coisa e rapidamente inverter o jogo. Falando, não, eu quero ser uma executiva de sucesso. Então eu vou lutar por isso. Eu acho que é meio que por aí, né? Quando você define... Por isso que vale a pena muito você... Se você não tem clareza, você procurar suporte, apoio. Existem pessoas, mentorias, professores, livros, filmes, documentários que podem te ajudar a ampliar a visão. Se você não consegue fazer isso sozinho, definir uma estratégia para a sua carreira, então o que eu quero fechar 26 fazendo o quê? Daqui 3 anos eu quero estar aonde? Daqui 5, daqui 10. Eu pretendo estar viajando pela Grécia. É uma boa em breve, pedida. É uma boa assim. pedida. É um Não bom tão lugar. breve, porque eu preciso construir algo ainda na carreira, onde eu assumi um desafio agora, mas quero deixar uma história de sucesso, um legado. Mas quem sabe, né? Daqui um tempinho, viajando aí pelo mundo. E definir essa estratégia, se você não tem clareza, conta com quem já fez esse percurso. Sempre tente ter conselhos de quem já fez ou está no caminho do que você quer construir. Se alguém nunca percorreu, talvez não valha muito a pena, não. Eu não perderia o meu tempo, mas eu investiria o meu tempo com pessoas que já estão lá na frente e que podem me criar pontes com pessoas, com atividades, com estudos, com dicas, para que eu possa construir essa estratégia. Uma vez que eu construir essa estratégia, não existe caminho reto. A gente vai ter e vai precisar fazer o quê? Adaptação. E aí vem a sua maturidade, o seu discernimento para você se adaptar àquelas situações rapidamente, entender se aquilo faz parte do jogo e como você vai jogar, e se aquilo está em linha ou não com a sua estratégia. Não está, porque às vezes um desvio aqui pequenininho, ao longo do tempo ele vai ficar enorme. Às vezes vale a pena você parar e repensar. E por isso, contar com pessoas mais experientes ou sem nenhuma experiência que vai te dar uma folha em branco, você fala, talvez seja isso. Por isso a diversidade, você conversar com pessoas de todas as cores, de todas as idades, de todos os jeitos, é tão sensacional. Porque a visão de mundo é completamente diferente. Eu ia até complementar a minha pergunta. Quando você cresce rapidamente, tomando um certo risco, você fala assim, eu vou meio que no embalo e mesmo que aconteça alguma coisa no futuro que eu possa vir a ter que começar tudo. Ou então um crescimento mais lento e estruturado. Eu acho que tudo passa por essa estratégia que você estava comentando, né? Bom, quem me conhece sabe que eu vou sempre para o risco. Mas um risco calculado. E a maturidade, ela é uma grande companheira nessa avaliação e nessa reflexão. Porque você não vai
né, ter um comportamento inadequado. Você não vai sair, né, andando louca por aí, fazendo coisas que não estão em harmonia com aquela posição, com aquela empresa. Então, as coisas precisam ter uma certa ordem. E você tomar o risco, às vezes, pedir demissão de uma empresa e ir para outra, ou se houve alguma saída sua da empresa, querendo ou não, você talvez arriscar montar um negócio. Antes de montar um negócio, eu faço também mentoria. E tem poucos dias eu sentado com a pessoa, ele falou, quer saber, não vou trabalhar mais, vou montar o meu negócio, vou montar uma pizzaria, porque eu adoro fazer pizza. Eu falei, bom, temos uma boa conversa aí. Porque o fato de você adorar fazer pizza significa que, além de fazer a pizza, você vai cuidar do contas a pagar, a receber, do gestão, marketing, né? do RH. Você vai cuidar de estoque, de logística, de atendimento. Você vai cuidar das redes sociais. Você vai cuidar de uma... Ele falou, não. Então você contrata uma empresa. Porque não é só isso. Porque o que acontece é que, às vezes, as pessoas pegam dinheiro de fundo de garantia ou alguma coisa e ele investe todo aquele dinheiro num sonho. Só que ele não estudou o sonho. E aí é um risco não calculado. Que vem aquela parte da estratégia, né? Do planejamento. Exatamente. Eu ouvi, até falei aqui em algum podcast passado, gosta de pizza? Coma pizza, faça pizza na sua casa, não monte uma pizzaria, né? Porque isso. tem muito a ver com gestão, governança, Perfeito. são pessoas. Você acaba se tornando um empresário. E o que Exato. você menos vai fazer é pizza. Porque provavelmente você vai ter que contratar um pizzaiolo que vai fazer a pizza para você, porque você vai estar tão ocupado com o caixa, com a gestão, com os funcionários, que o que você menos vai fazer é pizza. Não vai dar tempo. Então, tem que se cuidar muito. Eu quero que o meu hobby vire minha fonte de renda. Pode virar. Mas quem que vai compor essa turma aí para poder te ajudar para que você faça só aquilo? Porque você quer ser um pintor. Perfeito. Você vai ficar lá às 8 horas, 10 horas, sei lá quantas horas do dia pintando. A empresa inteira tem que estar funcionando. Quem vai vender as obras? A que preço? A que mercado? Para quem? Como? Quem entrega? É isso. Então, você pode viver, sim, daquilo que você mais ama. Mas vai precisar de uma estrutura. E você não pode fugir da gestão. Com certeza. A gestão sempre vai ser sua, lógico. porque o negócio é seu, né? Em uma das suas falas, você falou coisas ligadas a conexões, né? Sim. E que se idealizou chamar de networking. Isso. E aí, como é que essa fase da sua carreira, né, se consolidou vou ter muitas conexões? Eu tenho uma particularidade. Eu adoro conhecer pessoas. A cada pessoa que eu conheço é um novo universo que se abre para mim. Por quê? Porque nós, cada um aqui de nós somos 100% daquilo que nós conhecemos. Daquilo que nós sabemos. Não mais. E aí, a hora que a gente faz troca, o meu 100% fica maior. E é isso que eu gosto. Eu sou muito disciplinada para continuar aprendendo. Eu não vou negar um convite bacana, porque eu sei que a troca vai fazer principalmente com que eu me escute. E talvez um reforço daquilo que não tem tanta cor do jeito que eu preciso que tenha. E o fato de eu reforçar algo, falar assim, é verdade, isso não está na minha pauta e eu vou cuidar. Sempre, se você puder estar com pessoas, é um novo universo que se abre. Assim como é uma nova língua. Toda vez que você começa a falar uma nova língua, é um outro universo. São pessoas que você conecta, são assuntos que você vai tratar. Quando você se sente muito assim, o dono da verdade, entra numa livraria. Para você ver a quantidade de coisas que você não sabe, que é para te colocar no lugar que você precisa estar, de eterno aprendiz. E o networking, para mim, sempre foi uma coisa muito especial. Porque eu liderei pessoas muito tempo. Eu fui de uma empresa multinacional que tinha call centers, então já tive uma operação de 1.600 pessoas. Aquilo para mim era a Disney. Aquilo para mim era o universo. Eu olhava assim, aquele andar inteiro de pessoas, eu falava, meu Deus, que coisa mais linda. E precisando de uma estratégia muito bem feita para que aquilo pudesse funcionar como um reloginho. E eu sempre fui muito apaixonada por isso, de conhecer.
E aí eu criei uma frase que é: entre você e o seu sonho, ou seus desafios alcançados aí, né? Resolvidos, existe uma pessoa. Encontre-a. Encontre-a. Entre eu e o Barack Obama no LinkedIn tem uma pessoa. Entre a Oprah eu tenho uma pessoa. Como que eu consigo usar dessa relação e criar novas conexões? Como é que eu consigo chegar? A tecnologia nos proporcionou, e principalmente na pandemia, ela aproximou ícones globais numa live. Que você podia fazer pergunta, que você podia interagir. As pessoas ficaram acessíveis. Grandes gurus, acessíveis. De uma hora para outra. E aí você tem redes sociais que você pode entrar no Instagram da pessoa, mandar uma mensagem e adivinha, ela te responde. Né? Talvez não aquelas que têm milhões de pessoas, mas existe uma troca. E ficou muito claro essa troca de serviços. Porque nós estamos falando de valores no final do dia. E é um trabalho. O fato de eu interagir com uma pessoa que faz shows, eu posso ser uma potencial contratante. Ela vai me responder. Porque esse é o trabalho dela. Ou ela vai me direcionar para a agente dela, para o gerente. Mas isso virou um canal de contato. Assim como foi o telefone, foi o fax. Eu já ouvi falar sobre isso. Foi o telex, eu já ouvi também falar sobre isso. Mas assim, a gente é de uma geração que acompanhou essa revolução tecnológica e que trouxe a gente a dias atuais, que você está 24 horas, 7 dias por semana conectado. E entre eu e você é uma mensagem. Manda um WhatsApp e aí eu espero em algum momento aquela mensagem volta e a gente estabelece a comunicação. E os dados estão disponíveis aí. As pessoas estão nas redes. Você acessa se você quiser. Se você tiver clareza, uma certa dose de coragem no risco e uma estratégia de alcance para falar o quê? Tá bom, você me responde, Fernando. E aí eu falo o quê? Porque você pode me responder, né? Claro. E aí eu faço o quê com aquilo? Eu tenho que ter cenário 1, cenário 2, se ele responder, se ele não responder. Se ele responder falando que falando que não entendeu, como é que eu me posiciono? Como é que eu estou preparada para aquela comunicação? Comunicação. A gente tem esse dom, felizmente, né? Somos aqui perfeitos e maravilhosos, temos todos os dons divinos. Quanto que a gente usa dessa ferramenta tão divina, que é capaz de aproximar, de conectar, de um encontro você já vira BFF, né? Best friend forever. Você já vira assim aquela pessoa, você quer aquela pessoa para a tua vida. Eu nasci para ser seu amigo. Né? Eu preciso ser amiga da tua família. Você adota, às vezes, não só a pessoa, mas a família, o cachorro, daquela. Você adota, você fala, nossa, eu cheguei num ambiente que eu me encontro. Se dê mais isso. E você só vai conseguir se dar esses presentes se você der o passo. Porque o chão vai chegar. Você, minutos atrás, falou de um call center que me pareceu de um período da sua vida na Electronic Data Systems. Exatamente. A EDS. Fala mais sobre esse período. Foi exatamente nessa empresa maravilhosa, que tempos depois foi comprada pela HP em 2008, que eu tive a honra de conhecer Alfredo Passos. Então, desde aquela época... Tem algum tempinho já, tem alguns dias que a gente se conhece. Se botar em milhares de dias, né? Então, mas foi uma empresa que foi a minha grande escola. Lá eu tive a oportunidade e o prazer, a honra de ficar 20 anos. Entrei como secretária. Na verdade, entrei como uma temporária de 3 semanas para substituir uma secretária que ia estar de férias. E aí, depois dessas 3 semanas, eu fui efetivada, porque eu tinha um perfil diferente para atender 6 gerentes naquela época e uma diretora.
E aí o meu perfil se encaixava mais, essa pessoa foi deslocada para uma outra área e eu assumi a posição de secretária. Aí foi júnior, pleno, sênior, executiva. E aí eu tive a felicidade de ter um gestor, e é por isso que eu sou muito grata a todos os homens que foram os meus líderes, que me ajudaram a chegar até o dia de hoje. Tive muita, mas muita sorte de todos os executivos que me lideraram. E aí um deles, e eu faço questão de falar o nome, Edson Pagano, ele me chamou um dia e falou: a partir de amanhã você não trabalha mais comigo. Aquilo para mim foi... Eu parei assim e falei: você não vai fazer isso comigo, né? Como que você vai me demitir? A gente é amigo, você não vai fazer, você é meu chefe, mas a gente é amigo, você não vai fazer, como que você vai... Fiquei desesperada, ele: calma. A partir de amanhã, você começa a conhecer um novo segmento, que é call center, e você vai para o call center da Chevrolet, conhecer essa dinâmica, porque você é muito maior do que uma cadeira de secretária. Quando ele fez isso, ele me deu a referência do que é um verdadeiro líder, que tem o olhar para o desenvolvimento, o olhar para a identificação do talento, porque ele viu aquilo em mim antes mesmo de eu ver. Né? Eu não tinha enxergado isso. E aí ele me tirou de um lugar e me colocou em outro. E a partir daí, cresci, né, como analista sênior, depois supervisora, depois gerente, até ficar como gerente executiva América Latina. E depois em outras empresas aí cresci para diretoria. E todas essas pessoas que participaram da minha vida foram, assim, pessoas que eu agradeço demais. E nessa linha, né, como é que ficam as equipes que você participou? Como é que é essa coisa a gente falou em outro episódio, né, do propósito, da missão, como é que eu me sinto, a minha carreira ligada a essa equipe, a esses times. Eu sempre procurei ser a líder que todo mundo me conhece. Eu sou a líder dentro e fora da empresa, a mesma coisa. Se eu encontrar no shopping, eu vou parar, eu vou conversar. Eu já fui convidada para ser madrinha de casamento, de batismo, de tudo. Porque você tem uma operação tão grande. Hoje são 15 mil pessoas no meu LinkedIn e eu conheço muitas, mas não tive ainda o tempo para poder linkar todas as pessoas das 15 mil que eu conheço. Mas eu conheço uma boa parte e eu faço questão, que foi o que eu aprendi com um grande executivo, um presidente de uma empresa, que ele só aceita uma pessoa para estar no LinkedIn dele se ele toma café com ela. Excelente. E quando eu ouvi aquilo, na minha cabeça fez algum sentido. E eu falei: poxa, é verdade, né? A gente se conecta, de verdade a gente não está conectado. Tá lá, a pessoa aceitou, mas como você transforma um contato em conexão e relacionamento? Como que você faz essa jornada? Só se eu estiver pessoalmente, se eu tiver uma troca de conversa, se eu tiver numa vídeo. Eu fiz, nossa, na pandemia eu não sei, eu era café virtual todos os dias que eu tinha. Eu comecei a colocar aquilo como uma condição na minha vida. E hoje, como eu sou conselheira da editora Líder, inclusive, além de escritora e coordenadora de obras, eu utilizo muito desse crachá de convidar pessoas para escreverem livros. Então, se existe aquela máxima global que é: planta uma árvore, tem um filho, escreva um livro, eu ajudo em um. Eu já estou ajudando 33% na realização de sonhos. Então, quem tiver interesse, principalmente as mulheres que gostaria de estar na série Mulheres, que é Mulheres em Finanças, no marketing, varejo, militar, em tudo quanto é canto, pode falar comigo, porque eu tenho o maior prazer da pessoa ter essa experiência que foi o que eu vivi em 2018. E muitas pessoas falam assim: não, mas eu não consigo. Consegue porque você tem todo o apoio da editora, redatora, script e tudo mais, e você vai ter que contar a tua história. E essa aproximação como líder, eu faço questão de trabalhar no desenvolvimento. E aí eu coloco isso na minha vida inteira. Pode ser no livro, que aí eu faço mentoria, faço coach, falo: ó, vai por aqui, olha isso daqui que você escreveu, é maravilhoso, conta mais. E faço isso com os meus funcionários. De identificar o que cada um pode fazer e qual é o talento de cada um. Quem é mais bastidor, quem é mais palco,
quem é mais processual, né? E quem gosta de assumir riscos, quem gosta de ter aquilo tudo documentado, tudo certinho. Porque todos os perfis estão corretos. Todos. Sim. Vale o olhar e a experiência do líder para saber o que ela faz com aquela turma. E como que ela adequa. Porque a hora que você identifica uma pessoa que é mais processual e ela está trabalhando na recepção, ela está em conflito com o perfil dela. A hora que você acerta isso, a empresa vai Ela estar começa a produzir mais, bem, né? ela vai estar mais feliz e você está com uma equipe redonda. Então, conhecer pessoas passa por isso. E como líder, eu sempre que faço mentoria com outros líderes, eu falo, estude perfil. Porque isso faz toda a diferença. Quem é vendedor, estude perfil. Eu preciso saber se quando você chega, eu vou te oferecer um café, eu vou te cumprimentar, eu vou te dar um abraço, ou eu vou te manter longe, vou falar assim, fica super à vontade, essa casa é sua. Eu tenho que conseguir te ler. Quem é você? E isso está na psicologia. Então, eu não posso ser um vendedor por intuição. Eu tenho que ter, eu posso até ser, mas eu tenho que ter técnica. Conhecimento. Líder tem que estudar comunicação. Tem que gostar de pessoas. São tantas disciplinas que você precisa trazer para o teu dia a dia para fazer mais e melhor e mais rápido. Eu acho que hoje, né, como está muito acelerado, né, a informação, hoje o conhecimento chega muito rápido, né? Exato. Então hoje existem milhares de maneiras de você adquirir conhecimento. Então você entra no YouTube, você vê uma aula, você acessa, às vezes no Instagram mesmo, tem vários depoimentos e vídeos e artigos no LinkedIn. Então você, de uma maneira ou de outra, você consegue adquirir muito conhecimento. Mas em cima de tudo isso que você falou, eu ia te perguntar, né, se uma pessoa com muito conhecimento, um vasto conhecimento, ela tem talvez uma facilidade, ou se ela precisa adquirir muito conhecimento para ter essa facilidade, ou se ela precisa de direcionamento. Eu acho que direcionamento do líder, talvez... Às vezes uma pessoa que não tem tanto conhecimento, se ela for bem direcionada, como você falou, Exato. a posição dela na empresa, né? É. O jogador, em que parte do campo que ele tá, né? Eu acho que isso é muito, muito positivo para a pessoa e para a empresa, né? Exato. Porque às vezes precisa de muito discernimento. Eu posso querer ser uma palestrante, mas eu não estudei, não consigo falar em público, não tenho domínio, não, sou muito insegura. Bom, então tem um descasamento aqui. Acho que você pode ter esse sonho, mas você precisa construir esse caminho. E por isso o direcionamento. Então tá, o que você vai fazer primeiro, em segundo, em terceiro. Mas com quem você tem que fazer essa mentoria? Com quem já está nessa posição. E não com uma pessoa que nunca palestrou para mais de 15 pessoas, né? E às vezes você tendo uma pessoa do seu lado que você nem veja como líder, que você veja mais como um mentor, como um amigo, como um conselheiro. Eu tive uma experiência dessa quando eu entrei, por exemplo, eu nunca trabalhei tanto no mundo corporativo, eu sempre fui mais empresário, mas tive uma experiência curta no corporativo, onde eu fui diretor numa franquia. E logo que eu cheguei, tinha uma confusão no departamento, né? Ninguém conseguia efetuar uma venda e tal. E a primeira coisa que eu consegui identificar é que a pessoa responsável por vender, ela tinha vergonha de falar no telefone. Então, ela se transformou, só trocando ali a posição de uma com outra, né? A menina que era mais falante e tal, ela acabou conseguindo fazer a venda, e essa outra pessoa ficou super feliz em ser o administrativo, porque ela fazia planilhas como ninguém. Exatamente isso. O que você fez, talvez de uma maneira intuitiva, existem técnicas e metodologias que falam exatamente sobre isso. O que você pode fazer para identificar o perfil de cada um. E parabéns para você que fez esse ajuste. Não, eu tive experiência de trabalhar muito tempo com muitas pessoas, né? Nossa, Então. Cheguei a ter 100 funcionários, trabalhei muito tempo com varejo. Então, você tá no balcão ali, não tem como. Não você tem tem como. que... E é meio que Aprende no intuitivo quente, mesmo. né? É intuitivo mesmo, não tem jeito. É isso aí. Essa semana, falando nessa questão aí de conteúdo, respostas, etc., aconteceu uma coisa muito interessante. Uma pessoa me escreve no LinkedIn perguntando, né, que ele está entrando no mundo da
área de banco de dados, então ele queria ter um pouco mais de informação, como é que é esse trabalho de inteligência aplicada a negócios, etc. Eu respondi, né? Disse o que eu poderia orientar. Aí, dali a pouco, ele me responde que eu fui a única pessoa entre 47 a responder para ele. Nossa. Eu falei, opa, quer dizer, isso nós estamos falando de alguém que consulta 46 outros profissionais no LinkedIn e só teve uma resposta no 47. E a gente, né, está acostumado a ver essas maravilhas de redes sociais e principalmente do LinkedIn, onde você espera minimamente, né, a resposta de alguém. E ele não estava vendendo nada, ele estava pedindo uma orientação sobre como entrar nesse mundo da inteligência de mercado e questões dessa natureza, né? Então, como a gente ainda vive, né, esse momento meio de Mas você vê uma que ela falou hipocrisia, né? Ela falou um negócio super legal. E isso tem que ficar marcado aqui. A gente já trouxe pessoas aqui para falar de LinkedIn, a gente já falou muito sobre LinkedIn e a gente vira e mexe, tem essa experiência, né? A gente comenta entre nós. Você quer falar com alguém, aí você vai procurar uma conexão, você vê que aquela pessoa é a sua primeira conexão. Você não conhece aquela pessoa. E essa história de você só aceitar, se você pelo menos fizer um one-to-one online que seja, sei lá, conseguir tomar um café com essa pessoa, eu acho que isso que você falou foi muito legal. Assim, o que a gente pode colocar na nossa vida, obviamente eu não consigo fazer isso com todo mundo, mas assim, eu escolho as pessoas que eu quero também conhecer. Porque eu não vou conseguir fazer com todo mundo, não vou ter tempo para poder fazer isso com todo mundo. Mas assim, entre não fazer nada e fazer, sei lá, 5 por mês, você já está fazendo muito mais do que você sempre fez. Nossa. Então, se você se colocar um objetivo mensal, eu vou escolher 5 pessoas, pode já estar no meu LinkedIn, elas podem já estar. Ou são pessoas novas que são os entrantes e que eu vou colocar isso como uma prática. Uma pessoa que é um empreendedor, uma pessoa que é um executivo, uma pessoa que é um analista. Vou ver. O que acontece? Certamente não vai ser uma coincidência, vai ser uma evidência. Certamente. Vai ser, nossa, que coincidência eu ter justamente... Não foi essa pessoa da qual você respondeu, era você quem precisava responder. Não eram as outras 46. E essa era a conexão que você talvez precisasse. Sim. Porque talvez essa história nem tenha começado. Sim. Bom, é isso. Essa história não teria começado se não fosse network. Por acaso, Exatamente. o famoso por acaso não existe, né? Não, Então aí, eu não acredito aí nisso. vamos para outros... Às vezes, quando o Waze, eu sei que departamentos. tem que ser, e ele me joga para outro, eu falo, ai, obrigada. Livramento. Mas você sabe Eu que... não me estresso. Mas o cara tá parado o trânsito. Não é para eu ir mais rápido. E tá tudo certo. Isso te dá uma paz. Eu vivi isso Uma hoje, paz. né? Bom, Exato. quem Foi tá assistindo testado. não sabe, Foi né? testado. Mas hoje eu fui bem testado para chegar aqui, né? E a hora que eu cheguei, eu falei assim, graças a Deus. Porque não era para ter sido, não era para eu ter chegado antes. Exato. Aconteceu tanta coisa desde as 5:30 da manhã até agora, o horário que a gente está gravando esse podcast, que quando você faz isso que você acabou de falar, realmente muda para você. Você fala assim, obrigado, graças a Deus que não aconteceu nada, era para ter acontecido desse jeito e beleza, vou conhecer uma pessoa maravilhosa que é a Elaine e a vida que segue. É isso. Eu acho que é Simples. assim. Isso te dá uma paz. Uma paz. E você para de reclamar. E quem reclama é você clamar 2 vezes, né? Você reclama. Aí você fica o chato do rolê, né? Você fala, toda vez você pergunta se tá bem e a pessoa tenta se explicar porque não tá. Fala, eu só perguntei por educação. Nossa, toda vez que tudo você bem. encosta Só naquela perguntei por pessoa, educação e você aí resolve tudo me contar um bem? livro. Não. A Dercy Gonçalves falava um negócio que a melhor coisa do mundo, na opinião dela, era assim, a palavra oi. 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 Eu não te fiz pergunta, não fiz nada. Oi. E passa. Não precisa falar nada. Mas não dá contexto, né? Excelente. Mas se você quiser, você para e continua, ou você só passa. Vai embora. Só foi oi É mesmo. isso. Excelente. Um outro trabalho que você faz é a parte de conselheira, né? Que você mencionou há pouco. Então, eu queria que você dividisse essa conversa e resposta em 2 partes. O que é aconselhar uma empresa
um empresário que não sabe para que lado vai e o que é aconselhar um executivo que também não sabe para onde vai. Ou seja, a gente tem um mundo, tanto de empresas quanto de executivos e profissionais liberais que não sabem para onde vão. A EDS foi uma grande escola para mim, porque em 2000 eu já tive a possibilidade de fazer um curso internamente para me tornar coach, mentora. Então, essa história de estar assessorando e atendendo alguém para criar pontes, né, entre o desejo e o resultado, isso já tem muitos anos na minha vida. Então, já tem 26 anos. E aí, quando foi em 2012, eu resolvi fazer o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Não, o Instituto... o de conselheiro eu fiz em 21, mas o de mentor eu fiz com o IBC em 2012. São cadeiras que você senta que te permite você ter um olhar diferente. Eu gosto da certificação. Eu posso ter essa coisa intuitiva e tal, mas eu gosto de ter feito curso, principalmente para aprender o que eu não podia fazer. E o curso de conselho que eu fui fazer em 21 tinha exatamente essa condição. O que eu não posso fazer? Quais são os erros que eu não posso cometer? Que são os casos de insucesso, que eu adoro. Quando todo mundo volta o olhar para casos de sucesso, eu gosto de saber o de insucesso, porque lá é uma seara que onde eu tem aprendizado. Que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. O não traz mais respostas que um sim, né? Exatamente. E aí, como essa coisa do conselho mentorar, porque tem uma linha muito tênue entre ser conselheira, mentora e coach. Eu aplico tudo misturado agora, né? Então, assim, tem essa, agora eu vou ser a coach. Não vou só te fazer pergunta. Às vezes você não tem tempo para isso. Eu vou falar, o negócio é o seguinte, você vai fazer isso, isso e isso. Na minha opinião, é por aqui que você tem que ir. Muito rápido, né? Para você poder alcançar o seu objetivo. Então, quando eu estou numa empresa, e como eu já estou na cadeira de diretora já tem muitos anos, eu normalmente estou conectada com o presidente. E aí, é uma cadeira que você olha estrategicamente, porque marketing, as cadeiras que eu sento, marketing alianças, elas são muito cross-empresa, departamental. Então, assim, se o RH contratou errado, é um problema da marca. Se o líder demitiu errado, é um problema da marca. Se compras não comprou da maneira correta, ou não pagou, ou fez o problema da marca. Se o comercial vendeu o que não precisava vender, o que não podia vender, marca. Se o delivery não entregar o que precisa entregar, marca. Então, eu olho o marketing muito interdepartamental. Porque no final do dia, sou eu que estou indo lá nas redes sociais falando, olha que empresa maravilhosa para se trabalhar. E se a empresa, todos os departamentos não estão funcionando como um reloginho, isso que eu estou falando não é verdade. E eu tenho um grave problema de não falar a verdade. Eu preciso ser muito autêntica. E aí está muito conectada com eu ser feliz. Então, se tiver que mentir, eu não estou feliz, logo estou fora do meu propósito, logo eu vou precisar sair daquele ambiente. Isso é muito para mim, isso é muito direto. E aí, dentro da empresa, eu atuo com essa proximidade com o presidente e falo, olha, dá uma olhada aqui. Isso daqui pode respingar aqui. E você acaba fazendo um pouco de mentoração lá, dando umas dicas. Tem a questão de ser feminina. Então, todos os presidentes que eu tive foram homens. É um olhar diferente, complementar. Nem certo e nem errado, é complementar. Porque aí, na discussão, ele fala, não, eu estou fazendo isso de propósito. Ah, então tá perfeito. Então, segue. Só me chamou a atenção isso, mas ok, tá na tua estratégia, segue. E com as pessoas, eu procuro ouvir muito para eu poder ler aquela pessoa e falar assim, mas por que ela está me falando isso? O que está vindo à tona? É insegurança? É falta de estratégia? O que é? E aí, como é que ela pode caminhar sozinha a partir de uma conversa comigo? Eu não gosto de fazer mais de que 3 encontros. Para mim não está resolvido esse negócio, então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque precisa ser muito direto. A gente não tem tanto tempo
para ficar. Tá bom, volta a semana que vem, a gente continua a partir desse ponto. Não, você não vai voltar. Até a semana que vem já tem que acontecer isso. E na semana que vem a gente vai a partir... Já estamos na página 2, né? Porque é isso. É você dar resultados muito rapidamente para outra pessoa. Você está sendo paga para isso. Você é o especialista. Então, eu procuro trabalhar isso de uma maneira muito rápida, porque tem muitas outras pessoas da qual eu tenho que trabalhar. Então, eu sempre estou com 4, 5 pessoas no máximo atendendo, porque eu tenho que conectar isso com o meu trabalho, com os livros, com todas as outras coisas que eu faço na minha vida. Você está há muito tempo na área de tecnologia, em marketing e alianças. Quais são os maiores desafios? A empresa inteira entender que marketing não é só aquela área que faz evento, que faz a festinha e tal. Rede social. Que vai jantar com o cliente, que marca aqueles, né, que faz essas coisas, ou que cuide das redes sociais. Não é isso, né? Eu falo que eu faço marketing de vendas. Se eu faço um evento, aquela lista foi trabalhada pela área comercial, pela estratégia da empresa. Então, quem é que tem que estar naquele evento? E aquele evento precisa resultar em negócios. Porque uma coisa é, se você faz só como posicionamento da marca, tá ótimo lá. Você botou o seu logo na Fórmula 1, tá tudo bem. Era só para fazer o posicionamento da marca, aparecer na televisão e tal. Ah, não, mas era isso mais receber os clientes no box, mais. Então, você vai compor uma esteira para que no final do dia você tenha o contrato assinado, a aceleração do negócio, maior entendimento. Porque a hora que eu te conheço muito bem, eu consigo negociar com você muito bem e você vai ter confiança e segurança para me contar o que de verdade está acontecendo lá na empresa. Porque senão você não vai chegar no meu primeiro encontro com 5 minutos e falar, nossa, aquela empresa lá, né, tá acontecendo isso. Não, preciso construir para que você possa me contar tudo o que está acontecendo lá. E o marketing, ele tem essa responsabilidade de aproximação. Então, eu também sou a pessoa que abre portas dentro da empresa. Eu não sou vendas, mas eu sou a pessoa que vou apresentar alguns executivos para que a área comercial chegue junto e, a partir daí, ela toca. Então, é uma corrida de bastão. Toda empresa é uma corrida de bastão. Às vezes começa comigo, onde eu abro uma porta, mas aí passo para você que é o vendedor, você passa para o arquiteto de soluções que cria a proposta, que passa para a área financeira ou jurídica para criar o contrato, que passa para a área financeira para cobrar, que passa para o delivery para entregar, que volta para a área comercial fazer uma nova venda, e esse ciclo é infinito. Todo mundo é muito importante dentro da organização, não tem ninguém mais importante que ninguém, porque senão ela trava. É engrenagem. Todo mundo é muito importante. E todo mundo dentro da companhia tem que saber que a área de marketing tem essa função de contar para todo mundo o que está dando muito certo dentro de casa. Junta todas essas peças, né? Exatamente. Faz a engrenagem funcionar. Então, vendeu, a gente vai tocar sino, é para comemorar? É para comemorar. E para mim, eu tenho uma leitura muito fria do que é rede social. Rede social é o meu Instagram. É o meu álbum de fotografia online. Sim. Porque antigamente eu tirava uma foto na câmera, mandava revelar e mostrava para a família inteira a foto. Eu já fazia isso. Só que agora é online. E eu posso ter a minha página. E todo mundo, a minha família e meus amigos olharem. Então tá tudo certo. Sim. É claro que tem gente que vai naquele... Não tá em nenhum lugar, se não tá gravando, fotografando, tá ok. Cada um faz o que quer da vida. Mas... os meus melhores momentos e maiores, mais importantes, eles estão registrados, eles estão no meu álbum digital, que é o quê? O meu Instagram, o meu Face. Por quê? Porque a tecnologia me proporcionou ter isso. Então, é muito legal que meus parentes que estão em Pernambuco possam olhar uma fotografia de uma viagem que eu fiz para a Argentina. Isso é muito legal. Eu não vou ter tempo de revelar e ir lá em Pernambuco falar, olha, dá uma olhada nesse meu albinho aqui, né? É uma visão diferente, mas é uma visão muito legal. Por quê? Né? Porque você permite que todo mundo da qual você gosta, que está relacionado contigo, veja o álbum. Veja o que está acontecendo. Então, você ganhou um prêmio, você fez uma palestra. Eu estou aqui hoje no podcast, minha mãe vai assistir. Minha mãe não está aqui, presencial. Sim. Mas ela vai poder assistir. E ela só assiste por quê? Porque tem tecnologia. Sim. Agora, eu não posso fazer disso a minha vida, porque a minha vida tem outros componentes.
Agora, se a minha função fosse ser uma influencer, esse é o meu trabalho. E aí sim, eu estaria com esse daqui 24 horas por dia. E tá tudo certo. Então, eu sou menos crítica com relação a isso. Quer tirar foto de prato, tira. Para mim, isso tem zero de importância. Porque talvez aquilo tem uma história. Talvez porque você tem um acordo com o seu nutricionista. Você precisa tirar foto porque você é a evidência que você manda para ele. Tudo tem uma história. Você foi atrás da história, você está pré-julgando um livro pela capa. Então, assim, se a pessoa, sei lá, ela tá fora do peso, mas ela tá usando biquíni, eu vou questionar? Ou talvez, se eu a conhecer, ela vai falar assim, nossa, eu já emagreci 70 quilos. E ela tá se sentindo o máximo. É uma história. Qual é a história por detrás da história que você tá vendo lá? Você conta uma. Mas será que ela é o todo? Ela não é. Por isso eu sou muito curiosa para conhecer as histórias. Eu adoro conhecer as histórias. Super legal. Para eu poder ampliar a minha visão de mundo. Né? Ser menos rasa nas minhas avaliações. Outro momento e movimento que vem acontecendo muito, a gente entrevistou Silvana Fumura, né, que trabalha nessa área de um movimento bastante grande para justamente ter a entrada de mais mulheres em tecnologia, e você também já tem trabalhado há muito tempo nisso. Como é que você anda vendo esses movimentos das mulheres em tecnologia? Bom, as mulheres começaram, né, com tecnologia. Se você for atrás da história, quem inventou o Wi-Fi, quem inventou os sistemas de acesso a foguetes e tal, tem um monte de mulher aí por trás da história, que é legal também de você conhecer. Sim. E assim, hoje existe um trabalho muito forte do Mulheres CIOs, que é uma organização que faz um trabalho na escola para mostrar como uma executiva de tecnologia se posiciona. Porque se lá na escola as pessoas não têm uma visão de que, poxa, eu posso ser uma diretora de tecnologia, eu posso ser uma especialista em IA, eu posso ser uma executiva de IA, eu posso ser qualquer coisa. Se ela não for lá e plantar essa sementinha, talvez não cresça essa árvore. Então é muito fácil hoje você chegar e falar assim, nossa, não tem mulheres em tecnologia. Será que não? Ou por que será que não tem tantas mulheres em tecnologia? Porque tem um monte de outras mulheres que gostam de estudar outras coisas. Porque eu não seria uma mulher de tecnologia na posição de diretora de TI, técnica, né? Que tem esse olhar mais de saber sobre cloud, sobre cybersecurity, sobre isso, sobre aquilo. Não é o que me faz feliz. Mas tem um monte de mulher aí que eu conheço, que eu adoro, que são essas mulheres que estão sentadas nessa cadeira. Tá tudo bem. Então, tem pessoas que têm isso por desejo, ótimo, e que ela possa construir esse caminho para sentar nessa cadeira. E tem as que nem imaginam, porque não tem informação, não conhecem, não têm acesso. E aí, esse trabalho do Mulheres CIO, ele vai lá na escola pública e vai contar. E para uma grande evento como o Febraban, traz a escola para dentro do evento para ver o que é aquilo. Você concorda que enche os olhos? Nossa. Fala assim, por quê? Porque você está dando uma possibilidade, uma alternativa, num lugar onde não existia. E aí a pessoa olha e fala assim, nossa, eu quero ser isso. Porque talvez ela quisesse ser psicóloga ou quisesse ser, sei lá, talvez alguma outra coisa, talvez ligada mais com números e tal, engenheira, tal. Mas assim, quando você amplia a visão, a pessoa tem mais condição de decisão. E aí que tá a beleza, né? Por isso que hoje pessoas que têm uma carreira e muita quilometragem, quanto que você devolve exatamente para essa turma que está começando a carreira e saber o que ele pode olhar como possibilidade, o que essa pessoa pode olhar e falar assim, nossa, eu tenho agora 4 opções. Antes eu só tinha uma. Poxa, agora não sei mais o que eu quero. Preciso analisar um pouco mais. Olha que beleza. O poder da dúvida. Isso é maravilhoso. Agora eu vou analisar os prós e contras de cada um desses cenários, então, para eu tomar uma decisão. E você pode fazer uma primeira faculdade de administração, uma segunda faculdade de tecnologia, um curso técnico, um MBA de marketing. Depois você pode estudar a sua vida inteira. Inteira.
certo? Sim, não E aí para você mais. vai tendo múltiplas funções. Então, hoje eu sou administradora, sou executiva de marketing, sou escritora, conselheira, mentora, e um monte de carreiras que você vai estudando e vai acumulando. E agora eu estou fazendo psicanálise. Olha que legal. Já essa é boa. Para o quê? Conhecer mais o ser humano e me Sim. conhecer, porque o grande benefício de você estudar é saber como é que você se posiciona para o mundo. Quem é você? Como que a gente desvenda essa caixa preta que tem dentro da gente? É isso. Essa que é a ideia. Entrando no bloco final, passamos para o Fernando iniciar as perguntas finais. Você falou uma coisa e o Alfredo citou a Silvana, né? E agora isso que você estava falando passa muito por ambição, né? Então a gente comentou nesse podcast passado e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, né? Como você vê hoje essa geração de hoje em dia, né? Que as pessoas hoje elas estão meio que acomodadas, elas se ele é CLT, ele não tá nem aí para trocar de emprego. Se ele é um prestador de serviço, muitas vezes ele acaba não... depois eu atendo, eu vejo. Então, assim, as pessoas estão com pouco comprometimento com as coisas. Essa juventude que vem de década de 2000, depois de 2000, né? Ela não tem a ambição, talvez, que tenha a nossa geração, de olhar isso que você falou, de você colocar uma pessoa num evento como esse e falar assim, nossa, eu gostaria de ser como o Alfredo, que foi um escritor, professor, e você olha e fala, você tem ambição de chegar numa pessoa que tem uma carreira tão bem sucedida. Hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a percepção do hoje, do que está chegando aí, né, daqui para frente. Bom, a diversidade é maravilhosa e ela faz a gente ampliar a nossa visão e muito. Eu acho que vou deixar aqui um convite para que a gente possa ampliar as nossas visões conhecendo novos ambientes. Por quê? Porque quando a gente é 100% do que a gente conhece, e eu tive a oportunidade de ficar muito conectada com startups, você vê verdadeiros talentos com 16, 18, 20 anos. E você fala, como essa pessoa pensou nisso? Que sensacional! Que ele dá soluções complexas para problemas que já são centenários. E aí você fala, que sensacional! Então, quando você se convida a conhecer um pouquinho mais ambientes diferentes, tem sim o jovem que quer ser milionário no digital. Ponto. Quer ser milionário digital. Quero ficar aqui na minha casa, vou fazer as coisas, quero ser milionário digital. Tá tudo certo. Mas também tem aquela pessoa de 40, 50 anos que não está comprometida com a vida mais. Sim. E que está enrolando. E que quer ser aposentado o mais rápido possível. Ou se alguém desse um cargo público, seria maravilhoso para ele. Que ele só seria mais um. A gente tem tudo em todo momento das idades, né? E quanto mais você conhecer pessoas, e aí tem verdadeiras estruturas, né, do Bradesco, do Itaú, que fomentam isso, você vai ver o número de jovens que às vezes vira à noite e tá lá trabalhando, você fala assim, que maravilhoso isso. Hackathons com 2.000, 3.000 jovens, você fala, que às vezes 60% são meninas, você fala, onde tá isso? Que universo que eu estou acessando, que matriz eu estou acessando para ampliar a nossa visão. Quando fala para mim, por exemplo, não tem mulheres na TI, ou não tem mulheres em conselho, não tem mulheres como presidente, eu tenho muito medo de média e de pesquisa, tal, porque a gente não entrevista 8 milhões de pessoas, né? Não. A gente não entrevista. É sempre então, assim, um grupo cabeça menor. no freezer, pés no forno, na média você está morto. Então, assim, média é uma coisa muito preocupante. A gente não tem números absolutos de nada. E eu fiquei muito impressionada quando eu me formei em conselho, que se criou um grupo no WhatsApp de mulheres no conselho. E aí, eu estava no almoço, ela falava, vou criar. Eu falei, cria, pode me colocar nesse grupo.
E aí ela criou o grupo, em uma semana tinham 300 mulheres, em poucos meses a gente bateu 1.800 mulheres em conselho. Eu falei, isso é muito além do que eu podia imaginar. Esse grupo já passou de 2.000 e agora os homens também podem fazer parte. Mudou ao longo do tempo, se chama Diversity on Boards, da minha querida amiga Andréa Mansano. E aí, isso foi crescendo. E foi uma ideia dela que ela teve no almoço e ela foi criando. E aí, esse negócio foi tomando outras proporções. Eu não posso falar que não existe mulheres em conselho. Eu não tenho essa informação. Agora, se você sentar com a Andréa, né? Ela vai te falar por estado quantas mulheres tem, cores, né? Porque tem preta, tem branca, tem... Ela vai tirar o perfil das mulheres que estão lá. Aí você fala, nossa, eu não sabia. E quantas coisas a gente, nossa, eu não sabia, a gente fala todos os dias, porque a gente acessa outro nível de informação. No mundo que a gente tá. O fato da gente, assim, tem esse jovem que não é tão conectado com essa coisa empresarial, não tem o sonho de CLT, mas tem muitos, mas muitos que querem. Que querem, porque gostam dessa coisa empresarial, que querem construir uma carreira, lá na frente quer ter um negócio próprio. Tem aqueles que já estão agora falando, não, eu quero ter o meu negócio, eu vou me preparar e pronto. Então, assim, o universo é cheio de possibilidades. E eu adoro conhecer gente por conta disso. Porque Legal. cada um tem uma história. Com essa resposta, queremos agradecer muito a Elaine Póvoas por nos ter dado a honra de estar aqui conosco nesse dia de hoje e sua mensagem final. Muito obrigada pelo convite a todos vocês. Então, assim, Alfredo, Eduardo, Fernando, muito obrigada por essa troca, pela possibilidade de eu me ouvir falando aqui um monte de coisas também, para eu reforçar coisas que eu acredito. E eu vou deixar aqui uma citação que eu gosto muito. Vale a pena lutar por tudo que vale a pena ter. Então, que a gente saiba muito bem o que a gente quer da nossa vida, porque ela é tua e não dá para delegar para mais ninguém. Maravilha! Com os trabalhos técnicos do Michael Santos, finalizamos mais um episódio do Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. Boa semana, Deus abençoe e até mais!